A paz do Senhor para todos, amém, irmãos? Graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias, amém? Lucas 9, versículo 10 diz assim: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo, a multidão seguiu, e ele os recebeu e falava-lhe do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhe e achem o que comer. Porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhe disse: Dai-lhe-vos de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em rancho de 50, em 50, em outras Bíblias, em grupos. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu, deu aos discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrejou 12 cestos de pedaços. Amém? Tome seus assentos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Pai, eu sei que teu servo já orou por mim, ó Pai, mas eu quero concordar com a oração dele. Meu Deus, enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, que o Senhor alcance nessa noite, meu Deus, corações nesse lugar, Pai. Porque o Senhor sonda e conhece cada coração, cada pensamento, meu Pai. Meu Deus, e aonde estiver um coração e aquebrantado, eu creio, meu Pai, que a tua palavra entrará e achará guarida, Pai. E o Senhor sarará, curará, libertará, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, nesta noite, meu Pai, faça como o Senhor assim apraz, pois a tua palavra, ela não voltará vazia. Graças a Deus, amém? Que os irmãos da live também possam estar atentos a essa ministração dessa palavra, né? A qual nós lemos nesta noite, que fala que Jesus ali, ele convocando os seus 12 discípulos, ele deu-lhes ali poder e autoridade sobre todos os demônios para curar-lhe ali enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Porque o ministério do Senhor Jesus, todos sabemos que quando ele começou o ministério dele terreno, foi ministério de cura, libertação, milagre. E também ele deixou um exemplo. Quando ele chamou ali, ele comissionou, convocou, levantou os seus 12 discípulos e ali ele otorgou autoridade. O Senhor Jesus, ele não ordenou aos discípulos, né, que orassem pelos enfermos, mas que determinassem a cura em seu nome. No nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Através do nome santo do Senhor Jesus, maravilhas e prodígios aconteciam. E multidões acompanhavam o Senhor, porque sabia que ali algo de bom existia.
né? Algo de bom iria acontecer. Então, dentro desse texto que o Senhor nos traz, o Senhor também me traz um tema. Eu relutei, passei a noite inteirinha relutando, mas o Senhor só me trazia esse texto e esse tema, aonde vem falar de deserto. E eu pude assim contemplar que a menina Tamires, no momento que ela estava ministrando ao começo desse culto, ela trazia acerca de deserto. E eu disse, glória a Jesus, porque o Senhor está confirmando, Pai, a sua palavra. Eu não sei em que deserto você se encontra, mas eu creio que nesse deserto não é para morrer, nesse deserto não é para recuar, nesse deserto não é para retroceder, mas é para avançar. E o tema que o Senhor me trazia era aprendendo a passar por grandes experiências e desafios. Eu não sei qual é o desafio, as experiências que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você nesta noite que dentro desse tema, Deus tem algo de bom para se revelar para mim e para a tua vida. Porque Deus, Ele é fiel, irmãos. E o deserto não é para matar ninguém, não. Deserto é escola, é um aprendizado. E nós estamos aprendendo a cada dia, dia após dias, com o Senhor Jesus. Porque para alcançar a nova Jerusalém, que é a mansão celestial, não é fácil não, irmão, não é. E nunca foi, Jesus disse que nunca seria, né? É estreito, mas é no estreito que nós chegamos até os céus. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, várias pessoas ali da Bíblia tiveram grandes desafios. Já falo várias vezes aqui, de forma diferente, acerca de Davi. E eu gosto quando eu leio os textos acerca de Davi. Davi, um homem guerreiro, um homem corajoso, sinsudo de palavras, que também ele enfrentou ali no deserto grandes desafios. Ele enfrentou. Ele ainda não tinha recebido a unção, aonde Deus mandava que Samuel fosse ungir Davi, porque Deus achou graça em Davi. Mas Davi já estava lá no campo, rejeitado pelos seus irmãos. Ele estava lá no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. E era um cuidado, era um zelo que ele tinha pelas ovelhas. E ele passou por grandes perigos. Ele arriscou a própria vida dele para salvar as ovelhas. Que quando o urso vinha para tragar as ovelhas, aquelas poucas ovelhas que o pai dele, Jessé, tinha confiado na mão dele. Ele ia lá, lutava com o urso e arrancava as ovelhas das mãos, da boca do urso, para que o urso não fizesse dano. Então, é de certo que Deus já estava preparando. Aquele ainda era um moço, mas era um moço valente, sisudo e corajoso. E Deus se agrada, né? Deus se agrada. Então Deus não chama qualquer um que está lá balançando na sua rede, descansando lá na varanda da sua casa, se balançando num bem bom. Não, Deus chama aquele que tem alguma ocupação. E Deus chamou Davi, porque Davi ele tinha uma grande ocupação com as ovelhas do seu pai. E Deus já estava preparando uma mesa farta para Davi. E Deus me trazia também acerca do apóstolo Paulo. Paulo, um homem experimentado, provado por Deus, que até então, quando ele, sem conhecer ainda o Senhor Jesus, ele servia ao Senhor da forma que ele achava que deveria servir. Fazia a própria vontade dele, era da maneira, da vontade dele. Mas quando ele teve um encontro
encontro com o Senhor, ele sabia que não era mais da vontade dele, mas sim era da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor tinha que prevalecer. Então ele enfrentou desafios. Diga, esse desafio que você está enfrentando não é para a morte. Não é para a morte. Não, você não entendeu. Não é para a morte. São experiências que você está passando para você ser fortalecido pelo Espírito Santo. E para que Deus, aleluia, você venha alcançar o grau de varão e varoa perfeita. Perfeito só Deus, amém. Mas para chegar até os céus, não é de qualquer maneira, não, irmãos. Tem que alcançar o grau da perfeição. E quando nós alcançarmos esse grau da perfeição, o Senhor não nos deixa mais na terra. Porque o nosso pastor foi assim, né? Já tinha alcançado esse grau e aí o Senhor tomou para si. Então Paulo ali, irmãos, ele foi açoitado com varas, foi apredejado, sofreu naufrágio, uma noite e um dia passou no abismo, em viagem, em muitas vezes perigos dos salteadores, perigo da própria nação. É brincadeira? A própria nação ele enfrentou perigo. Perigo de gentios, perigo no deserto, entre os falsos irmãos, em trabalho, fadiga, vigílias. E muitas das vezes ele passou fome, frio e nudez. E muitas das vezes a gente diz, eu passo tanta coisa, mas cada um passa a forma que Deus permite nós passar. Onde cada um passa de uma forma diferente, mas passa. Então, a forma de Paulo, do apóstolo Paulo, ele enfrentou todas essas coisas. Ele também foi um homem guerreiro, missionário, pregoeiro da palavra do Senhor, homem provado, experimentado. E diz a palavra do Senhor, ele enfrentou desafios, prisões ali mal cheirosas. Ele passou por tempestade, naufrágio. E quando ele chegou ali na ilha de Malta, irmãos, logo após o naufrágio, ele estava ali ajuntando um montão de gravetos. E ali quando ele colocava aquele montão de graveto no fogo, porque logo após o naufrágio, ele e os demais companheiros que estavam ali começaram a passar frio, sentir frio, a tremer de frio. Paulo agora ele vai ajuntar os gravetos para fazer uma fogueira, para se aquecer juntamente com os seus companheiros. E aí o que é que tem no meio dos gravetos? Ali tem uma víbora. Aleluias. E no meio daqueles gravetos, ele ajuntando os gravetos para fazer a fogueira. Não é diferente não, irmão. Quando você está fazendo a obra de Deus, você está se esforçando para entrar no reino, aparecem as dificuldades, os desafios, as circunstâncias. Mas não é para você morrer não, é para você ter experiência com o Senhor. Arábias. Escute. E os bárbaros ali vendo a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: este homem certamente é homicida, porque ele praticou muitas coisas lá no passado. Agora eles vê aquela víbora pendurada na mão de Paulo, no dedo de Paulo, aí pensa que Paulo vai morrer, mas eles estavam enganados. Porque Paulo, ele levantou a mão, sacudiu e lá a víbora caiu. Porque, irmãos, quem tem intimidade com o Senhor não morre não. Beba veneno, se pisar em escorpião. O Senhor disse: beber coisa mortífera, dano nenhum não fará não. É segredo daqueles que servem ao Senhor e tem intimidade com Deus. É onde ele dizia por todo mundo: pregue o meu evangelho, não tenha medo não. Expulse o demônio, cure os leprosos. E se vocês beberem alguma coisa mortífera, dano nenhum parar sobre vocês, porão as mãos dos enfermos e os curarão. É uma ordenança que o Senhor nos concedeu, como ele tinha dado também ali para Paulo. E agora, irmãos, também o Senhor me trazia acerca de Jeremias. Tem mais profetas, mais heróis aí da fé.
Mas o Senhor me trazia acerca desses 3. Jeremias sofreu também grandes desafios. E ele foi escolhido dentro do ventre da mãe, profeta escolhido por Deus. Ele dizia que era um menino. O Senhor disse, não diga que é um menino, porque aonde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar você falar, você vai falar. Porque eu porarei as minhas palavras em tua boca. E não se incomode com eles, porque eu estou aqui para te livrar, Jeremias. O Senhor dizia para ele. E Jeremias, irmão, ele se dedicava. Ele enfrentou grandes desafios, porque ele se dedicava ao ensino da lei e aos cuidados do templo. E não podia estar preso a nada, pois só assim ele estaria disponível. Ele não se prendeu, ele nem casou. Porque ele tinha que estar disponível no templo, cuidando das coisas do Senhor. Aleluias. As diversas solicitações de Deus. O profeta podia confrontar as classes. Ele confrontou as classes sacerdotais e governamentais. O que acarretou, irmãos, sobre a vida de Jeremias, perseguições. Ele foi um homem muito perseguido, porque ele queria tudo certinho. Ele queria ver aquele povo sair da idolatria. Ele queria que aquele povo se convertesse. Ele queria que aquele povo se voltasse para o Senhor, buscasse ao Senhor. Era o que tinha desejo no coração de Jeremias. Diz o Senhor, a palavra, que ele era um homem que pregava palavras duras, mas era um homem de coração aquebrantado. Porque a palavra dura, irmão, ela leva para os céus, né? O povo só quer hoje que massageie o eco. Olha, Deus vai lhe dar a chave, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso e aquilo, Deus vai dar. Mas Deus quer nos dar a chave de fenda para cada dia apertar os meus parafusos, para eu chegar até os céus, irmão. Os meus parafusos cada dia tem que ser apertados. Tem que ser apertado, porque a porta ela tem que ser estreita. Eu não vou entrar pela porta larga, que a porta larga eu vou me perder. E é por isso que o Senhor me dá todo dia. É chave de fenda. E está apertando meus parafusos. Passo pelo deserto. Passo pelo frio. Passo pela nudez. Mas estou dando glória a Deus. Aleluias. E ele foi desprezado. Ele viveu rejeitado. Ele foi humilhado. Ele foi ridicularizado. Ele foi maltratado. Tanto nas ruas como nas prisões. Ele foi lançado ali na prisão, Jeremias. Mas dentro da prisão o Senhor queria libertar o povo, trazer o povo do cativeiro. Queria usar quem? O profeta. Para quê? Para clamar. Quando o Senhor disse, Jeremias, clama a mim, e eu ouvirei-te-ei, anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, Jeremias. Era o próprio Jeremias que teria que orar, está orando, está clamando, para que o Senhor trouxesse e virasse o cativeiro, trouxesse o povo do cativeiro babilônico, sarasse aquele povo, trouxesse prosperidade de vida para aquele povo, trouxesse, oh meu Pai amado, e mudasse a situação daquele povo. Era preciso Jeremias lá dentro do cativeiro, dentro daquele calabouço. Eu creio naquele cativeiro preso, prisionado ali, naquela lama lá dentro daquela cisterna. Mas ele estava ali clamando. Lançaram José ali na cisterna. Mas lá na cisterna, Deus deu livramento a José, porque Deus tinha uma obra na vida de José. José foi cair aonde? Na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar tinha Potifera. Manasse. Lamachoi, canasse. Ô Potifera, ô meu pai, coitado de José. Mas ele não se intimidou com a Potifera, não. Ele fugiu da Potifera. Porque o que Deus tinha para José era melhor do que ele pensava e ele imaginava. Porque de escravo ele iria ser governador. E ele não podia, em meio aos desafios que ele estava vivendo, vacilar. Não vacile. Fuja do pecado, fuja da aparência, fuja das pontiferas, fuja ali das Dalila.
Porque Deus, Ele tem mistério. E Deus quer ver seu povo separado. E Deus queria ver José era separado. Ele passou, foi doloroso, foi. Mas lá na frente ele cantou o hino da vitória. Mas foi para ele ter experiência. Porque através dele, a família dele alcançou, irmãos, vitória e coisas boas. Porque ali no Egito estava passando uma grande fome seca. E Deus já sabia o projeto e o propósito que viu na vida de pessoas. Fuja da aparência do mal, mas fuja rápido. É rápido, assim diz o meu Senhor nesta noite. Fuja da aparência do mal, porque aquilo que está parecendo que é bom para teus olhos, não é não. Pede para o Senhor passar colírio dos céus nos teus olhos, para que você veja. Não peça a visão de águia, peça a visão do Espírito Santo. Porque quando a gente pede visão do Espírito Santo, Deus abre assim um leque, ó. Não deixa você nem envergonhado, nem confundido. Porque Deus, Ele é Deus, irmãos. E Deus, Ele é fiel a todo tempo. Então foi desafios que esses 3 homens passaram. Exceto os demais, irmãos. Mas o Senhor me trazia esses 3 homens. Grandes desafios eles enfrentaram. Mas não foi para a morte, não. Foi porque Deus tinha uma grande obra na vida dele. Agora o Senhor Jesus, Ele me traz sobre o deserto. Deserto é um lugar de preparação. Foi no deserto que Deus estava preparando o seu próprio Filho Jesus Cristo para um ministério na terra. Ministério de cura, de libertação e ministério de milagre. Mas foi preciso Jesus passar pelo deserto. É preparação, é lugar de luta, é lugar também de humilhação. Tem pessoas aqui sendo humilhadas. Esse deserto você está sendo humilhado. Mas como teve lugar de honra para Davi, Deus também está preparando lugar de honra para pessoas aqui. Porque Deus, tudo que Ele faz é com Ele permite é com um propósito. Você não está no deserto com Jesus, você não vai perder não. Com Jesus no deserto você vai ganhar. E com Jesus é vitória. É lugar de humilhação, é lugar de provas. É lugar que filho chora e a mãe não vê. Talvez você está chorando, ninguém está vendo, mas o Senhor está com os olhos como chama de fogo, a contemplar as tuas lágrimas de dia e de noite. Ele está vendo as humilhações que você está passando. Ele está vendo as provações que você está vivendo. Oh, será que o meu Deus, o Senhor, nosso Deus, o meu teu Deus é injusto? Não, Ele não é injusto. Em lugar de vergonha, Ele vai dar dupla honra, porque Ele tem honra para a pessoa nesse lugar. Ele é fiel, irmãos. Nada é para sempre. Há um tempo de chorar, há um tempo de você passar pelo deserto, há um tempo de você passar pelas provas, pelas humilhações dessa vida, há um tempo de você passar pelas rejeições, passar pelos maltratos, há um tempo de você ser rejeitado pela sua própria pátria, pela sua própria nação, mas há um tempo de o Senhor dizer, basta, até aqui te ajudou o Senhor. Basta, porque há um tempo para todas as coisas, irmãos. Nada é para sempre. Para sempre é o Senhor Jesus. E no deserto é que aprendemos a viver na dependência de Deus. Deserto. Quando a gente entramos no deserto, aí a gente vai aprender a ser dependente de Deus. Porque quando a gente tem tudo, tá tudo bom, tá tudo a mil maravilha, você acha que você é o todo, é a última bolacha do pacote, é a última Coca-Cola ali no deserto. Aí você não quer mais nada com Deus, não quer intimidade, não quer buscar, não quer fazer mais nada. Meu Deus, não quer mais nada. Mas quando você passa pelo deserto, aí você está no deserto. Meu Deus, bate para um lado, bate para outro. Você vai em busca daquilo, mas não deu certo. Você vai buscar um irmão, procura um irmão, vai conversar com o irmão. O irmão te dá uma palavra, mas ainda não preencheu aquilo que você queria.
Mas quando você dobra o seu joelho, você diz: eu sei que o meu Senhor vive. Aí você está buscando a dependência de Deus. Porque João Batista estava ali no deserto. Ele se vestia de pele de camelo. A comida dele era mel silvestre. Ele estava ali pregando a palavra. Ele estava ali cheio da unção de Deus. Ele estava no deserto. Mas foi no deserto que ele aprendeu grandes experiências. E ele dizia: a voz que clama no deserto. E ele dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Aleluias. E no deserto, pessoas vinham até João para ser batizado. E ele disse: aquele que vinha até após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, as alparcas dos seus pés. Eu batizo com água para arrependimento de pecado. Mas aquele que vinha após mim, batizará com fogo. Com fogo? Meu Deus, poucos falaram. Com fogo e com Espírito. Então era dependência de Deus. Era dependência de Deus. Aprenda a ser dependente de Deus. Dependência total. De você se alimentar hoje, crendo que o amanhã o Senhor proverá, né? É você ter hoje na mesa. Está passando estreito. Está desempregado. Nada acontece. Não pegou ainda nenhum peixe. A rede... Não, meu pastor. Você está me olhando, né, meu pastor? Não pegou nenhum rede, nenhum peixe, não chegou ainda na rede. É você olhar: meu Deus, eu só tenho esse daqui para se alimentar hoje. É você se alimentar hoje e esquecer do amanhã, que o amanhã Deus proverá. O Senhor disse para Abraão: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Então Deus está provendo aqui coisas para pessoas no deserto. No deserto Deus está provendo. É você comer hoje, crendo que amanhã o Senhor proverá. E no deserto o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. É no deserto que Ele sabe o que tem no teu coração, aonde o teu coração está aplicado, se é nas coisas da terra ou se é nas coisas do céu, porque Ele já sabe todas as coisas, mas Ele permite. Ele permitiu que o povo ali de Israel, aquele povo ali, quando atravessou ali o Mar Vermelho, Ele permitiu que aquele povo passasse escassez, passasse ali sede, porque Ele sabia, permitiu que aquele povo fosse humilhado, mas a sandália dos pés daquele povo não envelheceu, as roupas também não, tudo crescia junto, sapato crescia junto, roupa crescia junto, porque Deus é o Deus da provisão, mas o Senhor também sabia o que tinha no coração daquele povo. Meu Deus, que o coração é o centro das emoções e ninguém sonda, né? Aí onde Davi: sonda-me, ó Deus, e vê se há alguma coisa boa em mim. Sonda-me, ó Deus. E ele ainda dizia: um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Aleluia. Então deserto é lugar também de tratamento espiritual. Deserto é lugar de tratamento espiritual. E tem muitos que não aguentou e nem aguenta passar nem um pouquinho pelo deserto. Não aguenta não. Vem para a casa do Senhor. Tá. Vou buscar água. Não alcançou. Vira as costas e vai embora. E o Senhor me trazia acerca da parábola daquele jovem. O jovem que pediu seus bens a seu pai, né? E ele passou pela escassez espiritual, passou para um grande deserto. Lá no deserto ele passou, estava sem o Senhor, mas graças a Deus que ele se arrependeu.
E ele disse, na casa de meu pai, ele saiu, ele pediu tudo que tinha, a herança, a parte dele, e disse, pai, me dá a minha parte que me cabe. E ele pediu, o pai não queria dar, porque na casa do pai, irmão, ele tinha do bom e do melhor, ele comia do bom e do melhor, ele tinha boas vestes, ele tinha bom calçado, ele tinha, irmão, ele tinha regalias na casa do pai dele, porque ele era filho, então a herança que o pai tinha é dividido para ele e o outro filho. Então é de certo que ele comia do bom e do melhor. Mas ele achou que ele queria conhecer lá fora o mundo. E o mundo lá fora ensina, mas ensina de forma errônea. E ele passou em desertos. Ele passou em desertos profundos, que ele recebeu a parte dele, aquela herança dele. Ele foi lá para o deserto, ele gastou tudo que ele tinha e ele conseguiu na casa do pai dele. E ali, irmão, ele foi comer junto com os porcos. Será que Deus quer isso para ninguém? Não. O pai dele não queria que ele saísse de casa, mas ele queria conhecer o mundo como o mundo é. O mundo, irmãos, é cheio de alto e baixo. Se você está no mundo, mas esteja no mundo com o Senhor Jesus. Eu estou na terra, eu sou terra, mas eu estou com Jesus. Eu estou afirmado na rocha, ainda que eu passe pelos desertos, ainda que eu passe por desafio, mas eu estou com Jesus. E Ele nos guarda, irmãos, porque Ele é Deus para nos guardar. Ele é Deus para nos livrar. Ele é Deus para suprir as nossas necessidades. E ali Ele foi embora, né? Ele foi embora. Então exatamente assim se comportam aqueles que se afastam da presença de Deus e passam a viver em um estado de alienação espiritual tão grande que pensam, falam, agem desprovido de qualquer entendimento. Isso mostra que o pecado e os prazeres do mundo intoxicam tanto o ser humano que a pessoa que está caída na fé não consegue nem pensar. Nem pensa. A pessoa que está no pecado, vivendo lá, comendo das bolotas do porco, né? Nem consegue pensar direito. Mas uma coisa que nos chama a atenção, que ele se arrependeu. Quando ele estava passando pelos estreitos da vida dele, ele disse, peraí, estou aqui comendo porco, desejando comer as bolotas do porcos. E lá os empregados do meu pai come do bom e do melhor, e eu como filho estou passando aqui essa escassez, trabalhando aqui nesse chiqueiro de porcos e desejando comer essa comida. Epa, não, isso aqui está errado. Graças a Deus que ele se arrependeu e ele pensou em retornar e ele voltou, né? E no futuro da sua alma, ela julga que a terra longínqua é o melhor lugar para ir. No entanto, quando o diz, as perdas surge, ela se lembra de que tão somente é o pai que pode socorrê-la. Ou seja, quando ele passou por tudo aquilo da vida dele, ele se lembrou que tão somente só era o pai. Ele tinha um pai, que só o pai dele poderia socorrer. Ele disse, eu vou voltar para a casa de meu pai, vou dizer, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o que o Senhor quer dizer hoje, irmã, com isso? O Senhor está dizendo, o arrependimento gera o perdão. O arrependimento gera o perdão. Arrependa hoje. Se fizemos algo hoje que não agradou o Senhor, arrependa o mais rápido possível. E Deus está falando, porque a palavra dele não volta vazia. Deus está te dando livramento ainda. Dentro desta área que você está vivendo, dentro desse deserto, volte para o Senhor, que Ele está pronto a te perdoar. E quando ele voltou, o pai contemplou de longe e fez uma grande festa. A festa para aqueles que se arrependem, para aqueles que se voltam, para aqueles que diz que só o Senhor é Deus, para aquele que volta para a casa do seu pai, a veste nova, a anel novo, a sapato novo e a grande festa para aqueles que se arrependem, irmãos. Aleluias. Deserto também é lugar de milagre.
é lugar de milagre, é lugar de gerar milagre, porque Agar foi uma mulher experimentada de dor. Agar, ela passou por a adversidade da vida dela, está lá em Gênesis 21:14. Agar, ela foi cheia de luta, sofrimento, solidão, angústia, e ela também passou por medo. Se tem alguém aqui com medo, angustiado, o Senhor está passando bálsamo hoje. Tira esse espírito do medo. Deus está colocando um espírito de corajamento, de fortalecimento. Deus está te fortalecendo. E esse pânico, esse medo, Deus está tirando. Porque Agar, quando recebeu de Abraão um odre, um pedaço de pão, mandou ela lá para o deserto. Ela foi lá sem rumo, sem direção. Foi parar lá no deserto. Quando chega lá no deserto, falta água, falta pão. O menino começa a passar fome, começa a chorar. Ela pega o menino, bota o menino ali debaixo de uma árvore. E ali se afasta mais à frente e vai chorar. Ela não queria ver o filho dela morrer de fome. Teu filho não vai morrer enquanto você estiver joelho, enquanto você estiver prostrado na presença do Senhor, enquanto você estiver fazendo a diferença. Deus está guardando o seu filho, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando o seu marido, Deus está guardando sua mulher, Deus está guardando sua herança. Mas ei, é preciso confiar, é preciso acreditar, é preciso pegar essa senha. Qual é a senha, irmã? Confiança. Confiança em quem? No Senhor. Que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E ela confiou. E ela ali começou, ela de olhos ali fechados. O menino debaixo da árvore começou a chorar. O anjo do Senhor brada dos céus. Diz: Agar, abre teus olhos. Porque ela estava com os olhos fechados. As circunstâncias que ela estava vivendo, a visão dela estava fechada. E hoje Jesus está abrindo visão de pessoas aqui, irmãos. Abre a tua visão. Abre a tua visão, porque nesse deserto tem provisão. E quando o Senhor disse para ela: abre teus olhos, quando ela abriu os olhos, ela viu um poço cheio de águas cristalinas. E ela lhe foi dar de beber água para o seu filho e dar de comer. Dê de beber e dê de comer ao seu filho como? A palavra do Senhor, ensinando a ele o caminho que deve andar. É o caminho de Cristo, para quando ele crescer, ele não venha a se desviar, a ter prazer nas coisas do mundo, não vir se desviar do propósito de Deus. Dê de comer e beber ao seu filho, ensine a ele, porque Salomão, ele aprendeu do seu pai Davi, e agora ele ensina os seus filhos ao caminho que ele deve andar. E tem pais, irmãos, que hoje o ensinamento que passa para os filhos é dar um celular. Toma aqui o celular, vá ali para o sofá que eu vou para a cozinha aprontar o almoço. E não está nem aí o que os filhos estão fazendo no celular. Não está nem aí, nem imagina. É o filho chorar, tome o celular. É igual dizer: tome uma bala, tome um pirulito, se console. Hoje o consolo dos filhos é um celular, é as redes sociais, é os jogos. E Deus contemplando dos altos céus. E filhos se enveredando por caminhos tortuosos, irmãos. E não é dizer que já é uma fase já, dizer, alcançando a mocidade, não. É criança mesmo. Criança hoje, irmãos, sabe de coisas, mexe no celular que nem eu sei mexer. Eu não sei mexer no celular. Eu não vou dizer que sei. Só sei um zap, faz uma ligação, eu vou, escuto. Mexer assim no Face, mas tantas coisas em rede social, nem sei o que é que mexer. E tem meninos que sabem mexer em coisa que eu não sei, nem imagino. Coisas da minha adolescência que eu nem imaginava. Meu brinquedo era com fazer bolo de barro, fazer aqueles brinquedinhos, bonequinho de barro, panelinha de barro, né? E pegar as comidinhas de minha mãe lá escondido, fazer o foguinho e tá cozinhando as comidinhas e dando as minhas bonecas. Quem é que disse que criança quer brincar hoje mais de boneca? Lamancho. Qual a criança? Qual a criança que quer mais brincar de boneca? Eu sentava com meus irmãos ali e não tinha luz não, a luz era a lua.
Porque nessa época a gente morava aqui, não tinha energia. Era candeeiro, era lamparina, só tinha mato. E eu tinha um irmão que ele não tinha a mente certa, né? Ele já foi e ele morreu com Cristo, viu? Que ele aceitou Jesus. Que o Senhor disse que nem os loucos erram o caminho, né? E ele aceitou Jesus. E ele não tinha a bola certa. A gente sentava ali, ó, tudo ali na frente da porta. A lua, quando era noite, a gente dizia: a lua hoje está bonita. Viu? Fixado na mente. Viu? Até para dormir é um sono inquieto. Porque não sai do celular, é 24 horas. Se está comendo, tem um neto, eu digo porque eu tenho um neto lá, irmão. Tem um neto lá, ele está comendo. Aí quando ele está comendo, ele pega o celular. Aí vai para frente do celular. Está comendo uma colher de comida e o celular na mão. Eu tomo o celular, tome vergonha. Tome vergonha. Vá se alimentar, vá fazer seu dever. E a mãe já me deu autoridade. Não deixe, som. Porque ela me chama de som. Não deixe, som. Ele com o celular na mão. Determine o horário para ele estar com o celular. Porque ele tem que fazer os deveres dele. E era assim que ela estava cuidando dele. E você tem que manter essa regra. Né? Então temos que manter regra, ditar regra com os nossos filhos para quando ele crescer, irmão, ele não vir tomar caminhos errôneos, que hoje os meninos, irmão, só falam que coisas mais. Quando você está conversando, ele passa, ele senta também no meio. Aí os pais estão conversando, papai, ele, não, foi assim, não é dessa forma não, minha mãe, foi dessa e dessa. Os meninos hoje não passam mais pelos pais para tomar bênção. Já levanta, já vai para o banheiro, escova os dentes, bate meu café. Cadê a bênção? Eu estou nessa idade. Eu levanto, chego na casa da minha mãe, benção a minha mãe. Como é que está a senhora? Quando eu vou retornar à noite, eu tenho que dar bênção a ela e ela está ali, de prova. E ai de mim se eu não fazer isso. Que ela já começa a puxar a minha orelha. Quando não dão bom dia, boa tarde. Já estão homens, já estão crescidos. Já pensa que sabe tudo. Você está procurando namorar. Estou procurando namoradinha ali no Face. Ela é tão bonitinha, ele é tão lindinho. Os olhos dele é tão verde. Ah, como eu estou apaixonada. Quando chega a 12 anos, mãe de menino. Menina, mãe de menino. Quando chega a 12 anos, menina, mãe de menino. Por quê? Porque não ditou regras. Para tudo tem que ter regras, irmãos. Hoje os presentes para os filhos são armas. Pega aqueles revólver de brinquedo, dá ele. Está induzindo os meninos lá na frente usar uma de verdade. Falar a verdade, meu marido tem um pavor essas armas de brinquedo. Não, ele não suporta, não chega para dar ao neto dele um brinquedo desse. Ele já é falador, é que ele vai falar mais ainda. Então, irmão, vamos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças. E eu quero chamar todas as crianças aqui à frente. Crianças e adolescentes. Todos aqui à frente, que nós vamos orar por vocês. E as crianças à noite ficam com sonos perturbados pelos jogos, né? Porque criança tem uma energia que só. É o dia todo. É o dia todo. Se a gente não tiver na visão, irmão, pede a visão. Fala para o teu irmão do outro lado aí, ó. Pega a visão. Pega a visão. Vamos pegar a visão, irmão, com nossos filhos. Senão ele pega a gente e coloca no bolso. A verdade é essa. Que eu não tenho mais pequeno, não. Só tenho 3. Os meus 3 já estão grandinhos. Já está tudo casado, já tem suas famílias. Mas tem uns netos. Vem os netos. Não é? Irmãos. E para concluir, o deserto também é lugar de organização. Né? Foi no deserto, que ali eram 5.000 pessoas, e ali os discípulos disseram: despede, Senhor,
o povo para que vá comprar coisas ali, porque ele já está aqui há 3 dias, já tem dias aqui com o Senhor. E o Senhor disse: o que é que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse: traga aqui. E ele levantou os céus, partiu, deu graças, mandou que primeiro todos se sentassem na relva, grupo de 100, grupo de 50, para que acontecesse um milagre. Primeiro houve-se uma organização. Então, para tudo, irmão, temos que ter uma organização diante do Senhor. Ele não quer que nós façamos nada para Ele de qualquer forma, de qualquer jeito, porque Ele é um Deus zeloso. E para que o milagre fosse gerado, houve-se uma grande organização ali. Grupo de 100, grupo de 50. Ele mandou que todos se assentassem. Ele pegou o pão, partiu, deu ao discípulo. O discípulo deu à multidão. E todos se alimentaram. Então Deus quer gerar um milagre. O milagre da multiplicação, o milagre da provisão, o milagre da cura, o milagre da libertação. Mas para que o milagre seja gerado no meio do seu povo, no meio da igreja, é preciso organização. Porque no deserto também houve essa organização. E se você está no deserto, se nós estamos passando no deserto, é para nós se organizarmos e depois o milagre ser gerado nas nossas vidas. Porque o que Deus tem para nós é as coisas grandes. Amém? Vamos orar pelos irmãos da live. Neste momento, Senhor Deus, Pai, neste momento nós apresentamos ao Senhor cada internauta, ó Pai, Senhor, cada participante dessa live, Pai, pelo nosso Face, pelo nosso Instagram, e também, ó Pai, ao nosso canal do YouTube, o qual irão, Pai querido, também ter essa live. Pai, abençoa os teus filhos em casa, que o Senhor esteja tocando em cada família com a sua bênção, abençoando a cada um deles, libertando, transformando, curando, Pai, repreendendo toda ação maléfica, toda ação maligna, ó Senhor, nestas vidas, Senhor, nessas pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando pela internet. Pai, muito obrigado, que o Senhor os abençoe e dispensa sobre eles o teu favor e a tua graça, no nome de Jesus.